Bom dia, queridos irmãos, que a paz do nosso Mestre Jesus nos alimente neste dia sublime em que reunimos em seu nome para trazer-lhes novas reflexões sobre o Evangelho. Que o Cristo nos sustente na esperança em novas escolhas e que compreendamos sempre o nosso papel. Nós hoje vamos ler O Homem no Mundo. Um sentimento de piedade deve sempre animar o coração dos que se reúnem sob as vistas do Senhor e imploram assistência dos bons espíritos. Purificai, pois, os vossos corações. Não consintais que neles demore qualquer pensamento mundano ou fútil. Elevai o vosso espírito àqueles com quem chamais, a fim de, encontrando em vós as necessárias disposições, possam lançar em profusão a semente que é preciso germine em vossas almas e dê frutos de caridade e justiça. Não julgueis, todavia, que exortando-vos incessantemente a prece e a evocação mental, pretendamos vivais uma vida mística que vos conserve fora das leis da sociedade, onde estáis condenados a viver. Não. Vivei com os homens da vossa época, como devem viver os homens. Sacrificai as necessidades, mesmo as frivolidades do dia, mas sacrificai com o sentimento de pureza que possa santificar. Sois chamados a estar em contato com espíritos de naturezas diferentes, de caracteres opostos. Não choqueis a nenhum daqueles com quem estiverdes. Sede joviais, sede ditosos, mas seja a vossa jovialidade a que provém de uma consciência limpa, seja a vossa ventura do herdeiro do céu, que conta os dias que faltam para entrar na posse de sua herança. Não consiste em a virtude em assumir de severo e lúgubre aspecto, em repelirdes os prazeres que as vossas condições humanas vos permitem. Basta, reportei todos os atos da vossa vida ao Criador que vô-la deu. Basta que, quando começardes ou acabardes uma obra, eleveis o pensamento a esse Criador e lhe peçais um arrobo d'alma ou a sua proteção para que obtenhais êxito ou a sua bênção para ela, se a concluístes. Em tudo o que fizerdes, remontai à fonte de todas as coisas, para que nenhuma de vossas ações deixe de ser purificada e santificada pela lembrança de Deus. Amado Jesus, que nossos pensamentos possam unir a tantos corações que ora comungam conosco o desejo de compreender e refletir no seu Evangelho. Auxiliai-nos, Jesus, para que possamos sentir a grandeza do seu amor em nossos corações. Que esta manhã, de luz e de esperança para todos nós, possa nos agasalhar, trazendo-nos a alegria de viver, alegria de sentir as emanações do seu amor em nossos corações. Olhai por todos os que sofrem, Senhor, e fazei com que todos nós nos irmanemos em pensamentos, auxiliando a todos. Que o Senhor esteja conosco nesta manhã sublime de luz, que assim seja. Queridos irmãos, nós hoje vamos falar que o homem no mundo é a nossa posição. Estamos no mundo para aprender. E nós vamos ver que muitas vezes nós trazemos dentro de nós sentimentos tão diversos, mas em verdade o homem inteligente não é aquele que apenas sabe fazer cálculos, mas sim que transfunde o próprio raciocínio em emoções para compreender a vida e sublimá-la. Podemos muitas vezes sentir que aqui estamos para purificar os nossos corações e nós não devemos demorar em qualquer situação no pensamento mundano, pensamento inútil, que muitas vezes nos agasalha. Nós estamos aqui buscando a compreensão do que seja
a vida aqui no mundo, ou seja, reencarnar. E a finalidade útil dessa reencarnação, que o espírito volta a peregrinar pelas paisagens do mundo e pelas paragens da luta, é que nós somos convidados a modificar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, em virtude das oportunidades que Deus tem nos oferecido. Então, o nosso papel hoje é elevar o nosso espírito àquele a quem tanto chamamos, tanto pedimos, para que ele nos dê força, coragem, para não mergulhar, não vivenciar as questões extremas do mundo material. Nós precisamos aprender a sair dos julgamentos para que a nossa prece diária possa ser ouvida como uma evocação mental, para que nós possamos sentir o valor da ligação nossa com Deus. O homem no mundo é um homem que veio para renunciar aos prazeres, a tudo aquilo que o mundo das paixões, das ilusões tem nos oferecido. E aqui o Evangelho nos diz: não vivei como os homens da vossa época, como devem viver não vivei como os homens da vossa época, como devem viver os homens. Então nós temos que viver em sociedade, com aqueles que caminham conosco. No entanto, nós precisamos saber que o que vai nos auxiliar não é a nossa caminhada mundana, mas é o reconhecimento das oportunidades que Deus está nos dando de vivermos entre outros irmãos, para que nós possamos modificar até mesmo as nossas frivolidades, as nossas alusões, muitas vezes tão enganosas, mas que a gente possa sacrificar tudo aquilo que nada vai nos trazer de bom. Por que eu estou dizendo sacrificar? Porque quando nós compreendemos que o sacrifício tem que ser espiritual, nós ainda entendemos que nós não temos essa noção plena. Então, sacrificai com um sentimento de pureza que possa santificar. Então, tudo aquilo que nós viemos aqui fazer é para melhorar, é para o progresso do nosso espírito. Por isso, irmãos, nós precisamos conhecer o valor dos nossos relacionamentos. Os relacionamentos são fontes de grande oportunidade transformadora. Então, o Evangelho nos diz: sois chamados a estar em contato com espíritos de natureza diferente, de caracteres opostos. Não choqueis a nenhum daqueles com quem estiverdes, especialmente aqueles espíritos que compõem a nossa família. É preciso tomar muito cuidado para que a gente não entre em choque com eles, porque nós pensamos diferentes, nós somos diferentes do tempo, das construções, e cada um de nós precisamos compreender que os sentimentos que habitam em nós são diferentes pelas experiências que já vivemos. E se nós estamos juntos hoje, é para que nós possamos contribuir com o bem-estar de uns dos outros. Então, a grande oportunidade que nós temos é repelir esses prazeres que muitas vezes nós já tivemos eles conosco, para que nós possamos sentir a grandeza que a reencarnação nos oferece. E nós vamos entender que todos os nossos atos da nossa vida, ela tem que ser observada por tudo aquilo que o Evangelho está nos ensinando. E nós precisamos ver que muitas vezes nós corremos, né, atrás do dinheiro, da riqueza, mesmo que a gente venha, né, senhorear as riquezas do mundo, nós precisamos nos abster dos excessos, para vivermos com mais simplicidade. E a proposta hoje para nós caminharmos em direção ao mundo de regeneração é que a gente seja o mais simples possível. E nessa simplicidade é que nós vamos entender a necessidade de retirando
dia a dia dos nossos sentimentos o orgulho. Porque quando nós encastelamos o orgulho, nós achamos que isso vai nos dar uma posição diferente, mas muitas vezes nós achamos que podemos até nos instruir, mas sim com só conhecimento, alimentado pelo pensamento de orgulho, nem sempre, amigos, nós conseguiremos vencer a nós mesmos. Então, é preciso que a gente tenha uma disposição para que a gente possa escravizar os nossos interesses, para que a gente possa olhar para o outro sem as intenções da nossa superioridade. E é preciso que a gente trabalhe espontaneamente, de uma forma muito prazerosa, para que a gente possa ter o prazer de servir. Esse é o grande papel do homem no mundo, aquele papel que nós vamos adquirindo à medida com a lei do progresso. E aí nós vamos ver que quando nós conseguimos entesourar ou guardar as virtudes que as nossas reencarnações já nos possibilitaram, nós vamos ver que nós não vamos furtar a convivência com aquelas pessoas que ainda comungam com o mal, porque nós precisamos esclarecê-los, ajudá-los para libertá-los do vício. Então, esse é o papel do homem no mundo, mas um homem inteligente, que esteja ligado ao padrão de Jesus. Porque muitas vezes eu digo que estou amando Jesus, mas eu não estou ligado ao padrão do Mestre, aquele que apequenou tantas vezes para nos ajudar. Então é preciso que a gente aprenda a consagrar ao bem para que nós possamos reconhecer o valor do outro em nossa vida. E é nesse reconhecimento que o homem do mundo cresce. Então a perfeição, ela está, como disse o Cristo, na prática da caridade absoluta. Só com a caridade, com o trabalho do bem, é que nós vamos compreendendo o valor de tudo isso que Deus tem nos dado para compor a nossa atual reencarnação. Os deveres da caridade alcançam todas as posições sociais, desde o menor até o maior. Qualquer pessoa pode fazer a caridade. Então, o homem no mundo precisa ter esse olhar para o trabalho do bem. Isso é que vai nos sustentar. E o espírita, mais do que qualquer outro, sabe que essas conquistas são valorosas para o nosso espírito. E nenhuma caridade teria a praticar o homem que vive isolado. Se nós vivêssemos trancados dentro de casa, convivendo só e relacionando só com a nossa família, como é que nós íamos aprender? De que forma nós íamos crescer? Então, não é só com um contato, mas nas lutas mais árduas é que nós encontramos o desejo de servir, o desejo de praticar o bem, o desejo de servir o nosso irmão. E aquele que vive isolado, ele vai privando voluntariamente do que é mais poderoso, que é o seu aperfeiçoamento moral. Então, quando nós nos isolamos, o que torna importante para nós é pensar se não em si mesmo. Sua vida é de um egoísta. E nós não viemos no mundo para sermos egoístas. E o Evangelho nos disse: não imagineis, portanto, que para viverdes em comunhão constante conosco, para viverdes sob as vistas do Senhor, seja preciso vos silicieis e cobrais de cinza. Não, não é isso. Servir a Deus sobre todas as coisas é quando nós compreendemos o valor do nosso irmão, o valor do próximo em nossa vida. E o homem no mundo, ele vem para aprender a servir, para redimir os seus atos pretéritos, para modificar os seus vícios, reestruturar e reorganizar o seu pensamento. E é preciso, então, que nós sejamos mais
coerentes, que nós sejamos mais ditosos e que nós possamos compreender o valor da humanidade para nosso espírito. Todos nós temos necessidade absoluta de relacionar com o outro, mas nós podemos ver que jamais a nossa felicidade entra em contato com outros pensamentos, com o desejo, muitas vezes, de magoar, de ofender. Nós sabemos que quem ama não pensa em ofender. Quem ama não precisa julgar. E Deus, Ele é amor. Deus é todo sublime vontade absoluta, que todos nós que somos seus filhos possam aprender a amar uns aos outros de forma coerente, de forma com a lei. E nós sabemos que Deus nos ama e, além de nos amar, Ele nos abençoa todos os instantes da nossa vida. É preciso que a gente compreenda que o homem no mundo, ele tem finalidades especiais. Então, nós precisamos sempre lembrar que nós estamos passando um período transitório, e esse período transitório, muitas vezes, ele é um convite para que nós possamos buscar a paz interior, para que nós possamos sentir a força do amor. E apesar de todas essas teorias que nós vemos aí de salvação, nós temos que lembrar que a nossa verdadeira alegria, a verdadeira genuína, é aquela que Jesus nos ensinou, que Jesus nos mostrou e exemplificou. Então, nós precisamos sempre lembrar que homem nenhum na terra, até agora, vem impedir que nós tenhamos os mesmos direitos, tanto o homem quanto a mulher, para que nós possamos ter o privilégio de sermos mães, de sermos pais, para termos o privilégio de receber os nossos filhos e ensiná-los não a ser heróis, mas que nós possamos ensiná-los a ser um ser caridoso, um ser amoroso. Então, nós precisamos ver que cada um de nós estamos num momento em que o plano espiritual tanto nos auxilia e tanto nos ensina, oferecendo conhecimento, e hoje, com a doutrina espírita, com a evangelização de espíritos trazido pelo professor Eurípides, nós estamos recebendo a metodologia que favorece para que eu conheça a mim mesmo. O conhecimento de si mesmo amplia o nosso entendimento e nós passamos a compreender o Evangelho como uma luz interior que vai nos auxiliar a mudar a nossa postura aqui na Terra. Então, amigos, essa posição do homem no mundo é extremamente importante, pois nós precisamos aproveitar tudo aquilo que o mundo nos oferece para que a gente possa ganhar o mundo, especialmente o mundo íntimo, o mundo do afeto, e perder a todos aqueles sentimentos que tanto ainda nos atrofia a possibilidade de conquistar momentos melhores. Então, estar no mundo é aprender a servir a Deus para que nós sejamos úteis em qualquer situação. Por isso é preciso lutar muito com os nossos sentimentos doentios. Agradecemos a Jesus pela bênção de cada dia, pelo momento de estarmos juntos nesta manhã, que nós possamos, ó Mestre, sentir a beleza do passe, a grandeza da doação fluídica que os Espíritos têm a nos trazer. Ó Mestre, que possamos ser dignos de receber os fluidos que vêm do mundo espiritual, da natureza, pelas mãos abnegadas dos seus servidores. E nesta mesma oportunidade, nós rogamos a fluidificação das águas para que elas se tornem medicamentos valiosos para todos nós.
Senhor, que a sua bondade, a sua misericórdia esteja com todos nós. E nesta manhã de luz, de amor, possamos pedir a Deus que olhe por toda a humanidade sofredora. Queridos amigos, irmãos de caminhada, recebam em seus corações as vibrações do Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec. Fique com Deus, irmãos, e que a paz e a alegria esteja com todos nós. Que assim seja.